um centro de futebol assim, importantíssimo como a Itália está passando semanalmente por problemas de racismo. Semanalmente. Então, na semana passada, o Balotelli estava jogando... O Balotelli, que é o único negro da seleção italiana, ele é italiano, nasceu na Itália e sofre com isso desde que começou a jogar futebol. Ele joga pelo Brescia, aí tá as imagens, Maria, ele joga pelo Brescia, que é de camisa branca, contra o Verona, e aí ele ouve e fica irado, ele pega a bola e dá um bico na bola com direção à torcida. E o que me comove é que ele tá irado, ele não aguenta mais. Não aguenta então, mais. os colegas até Transbordou, falam, calma aí. Mas o time adversário correu para falar com ele o quê? Não, para ele não sair de campo, calma aí. Exatamente, e tal. Tá. E aí, o que está sendo desesperador do ponto de vista do futebol italiano, Maria? Aí que acontece esse tipo de episódio, aí o prefeito de Verona diz, não aconteceu nada. Não pode, o Balotelli está exagerando. Aí alguns torcedores ficam, ele não entende que a nossa torcida é muito gaiata. Ela sempre faz umas piadinhas assim, então pra que isso? Então, piadinha. Igual a história do vereador do 24. Que é piadinha, é brincadeirinha. Aliás, brincadeirinha depende de como a pessoa ouve. Os times do Rio de Janeiro não tem pegar esse filão ali de... Mas seria legal botar o ídolo do time com o número 24. Claro, e aí o racismo, além de cor, começa a se expandir de forma... insuportável e intolerante. Então, a gente teve um jogo no campeonato inglês, o Everton contra o Tottenham, que aconteceu um lance assim, triste, que o jogador português André Gomes quebrou a perna numa dividida com um jogador coreano, Son. E aí o que aconteceu, Maria? O Son foi expulso. Então, ele sai arrasado, chorando, porque ele quebrou a perna de um companheiro sem querer. E aí alguns torcedores fizeram aquela coisa abominável que é puxar o olho, entendeu? E o Everton... o que é o time inglês dos torcedores, já está buscando as imagens, olha só, vamos punir, porque a gente isso é insuportável. Isso é importante. Os clubes falaram, aqui não. E na Itália especificamente também, como na Inglaterra também, muitas dessas manifestações racistas vêm de setores das torcidas organizadas e que levam faixas também com símbolos. A Lazio de Roma tem muito isso, que é associada com o fascismo. São associados a partidos também, ou neonazistas, ou movimentos neofascistas, neonazistas. Não é inocente, então, não tem nada de inocente nisso tudo. Isso faz parte de uma campanha maior também e que tem que sim ser enfrentada, coibida, o time tem que ser punido devidamente. Agora a gente vai ouvir uma pessoa, um cara que sabe falar muito desse assunto, é jogador de futebol e também é um grande comentarista. Lembrando que entre os casos que ficaram conhecidos de racismo no futebol, um deles envolveu o ex-jogador Grafite, né? O atacante com passagem pela seleção brasileira já foi vítima de preconceito dentro de campo. Em uma partida do São Paulo contra o Quilmes, da Argentina, em 2005, o Grafite foi ofendido por um jogador adversário. Deixa eu chamar a Ana Coimbra, que está com ele. Boa tarde, Ana. Boa tarde também para o Grafite. É com você. Passo a bola para você, querida Ana. Ei, Maria, boa tarde para você, boa tarde, pessoal do estúdio, para os nossos assinantes. O Grafite está de passagem aqui por Belo Horizonte e topou conversar com a gente sobre esse episódio que ele viveu há quase 15 anos, né, Grafite? Conta pra gente, relembra, como é que foi? Boa tarde, Ana, boa tarde a todos, Maria, Garamba, Otávio. É um episódio que ficou marcado na minha carreira, né, em 2005, né, o jogo contra o Quilmes da Argentina, né, o Leandro de Sábato. Numa dividida com um companheiro de time dele, teve uma discussão e ele veio e me chamou de negro de merda. E eu empurrei o rosto dele assim e acabamos expulsos. E aí deu toda aquela repercussão, né, depois, né? Porque durante a narração, né, o Galvão Bueno estava narrando o jogo, fazendo pela Globo. E eu estava no vestiário, eu não sabia o que estava acontecendo, eu acompanhava o jogo no vestiário. Que eu tive que ficar no vestiário, que eu tinha que esperar o resultado do exame antidoping e não poderia sair antes do estádio, né? E quando eu soube do resultado, quando eu estava saindo, faltavam uns 10 minutos para acabar a partida, o delegado, o Nico, já vinha descendo as escadas lá do Morumbi para ir no gramado prender o Leandro e falou, teremos que ir para a delegacia. E aí passei a noite inteira na delegacia, cheguei em casa às 8 horas da manhã no outro dia, a imprensa toda em frente à minha casa e foi aquele caso bem emblemático em 2005.
Grafite, naquela época, você tinha noção do que estava acontecendo? Porque hoje a gente fala muito de racismo no campo e tudo mais. Mas há 15 anos atrás a situação era diferente. Era bem diferente. Até 15 dias antes daquela noite, nós jogamos contra o Quilmes na Argentina e foi bem mais uma situação bem mais hostil lá, né? Os torcedores atiraram bananas no gramado, nos xingaram. O campo era um campo bem antigo, onde a linha lateral era perto do alambrado, então tomamos tapa na cabeça, ou seja, foi bem hostil, mas ficou dentro de campo, não saiu das 4 linhas do campo e tomou aquela proporção que aconteceu. Então não tinha a maneira que existe hoje, né? Mas mesmo assim, depois você acabou optando por não dar continuidade ao caso. Isso. Peraí, só um minutinho, pode perguntar, gente. Garamba tem uma pergunta. Isso, então, Iana, eu queria falar com o Grafite, porque o próprio apelido do Grafite, hoje, seria uma coisa bastante, assim, questionável. E ele teve que engolir. Eu queria saber que ele contasse um pouquinho, até lembrando que no Fantástico, o Dapi lembrou, numa simulação de bullying, chamaram o menino negro de Grafite, né? E também para ele falar sobre o Balotelli, que não aguenta mais esse tipo de manifestação na Europa. O Garaboni está falando o seguinte, né? O seu próprio apelido, né? Grafite, ele vem também dessa questão do estereótipo, de uma questão de infância, que as pessoas já te deram esse apelido por causa da sua cor. E ele pede também para você comentar essa questão do Balotelli. Então, esse apelido foi um treinador, Estevão Soares, já era jogador profissional, que me deu esse apelido no final do ano 2000, né? Que ele tinha jogado com um jogador que era parecido comigo, que tinha um biotipo, que tinha um apelido de Grafite. O apelido pegou, né? Mas o que o Garamboni falou tem muito a ver com isso. Mas quando tem um apelido de infância, é normal a gente levar. Na infância o pessoal me chamava de negão, essas coisas, de macaquinha, aquelas coisas. Mas nós somos crianças, não temos o entendimento de tudo isso. Do Balotelli já é uma situação bem mais complicada, né? Você está jogando futebol, um estádio todo imitando um macaco, lhe xingando, lhe ofendendo. Assim como foi o Daniel Alves, quando atiraram a banana, ele pegou e comeu num gesto magnífico, ou seja... Mas existe situações que vão além só da agressão verbal, né? É a agressão pessoal que a pessoa sente mesmo. E aqui no Brasil, o engajamento contra o racismo é muito escasso no Brasil. Não existe. No Brasil existe quando é o quê? 13 de maio, 20 de novembro, ou quando acontece um caso isolado. Eu joguei na Europa durante 7 anos... E durante toda a temporada, o engajamento contra o racismo é muito grande. Nós fazíamos campanha publicitárias na TV, tinha banners espalhados pela cidade contra o racismo, entrávamos com faixa durante os jogos. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil é quando acontece um caso isolado, ou seja, o engajamento no Brasil é muito escasso, então é difícil você combater isso da maneira como é o engajamento no Brasil. Pessoal do estúdio tem mais uma pergunta, pode fazer. Não, eu acho interessantíssimo ele lembrar dessa necessidade de campanha de conscientização, de estar se falando disso sempre. Infelizmente, só se fala aqui, ele tem toda a razão quando acontece mais um caso de racismo. Agora, eu queria opinião. Primeiro, eu queria registrar que a gente ficou mostrando aqui as imagens justamente do jogo em que ele foi ofendido, né, na partida contra o Quilmes. Mas eu queria perguntar, de algum modo ele vê melhora, avanço nessa questão? Seja no Brasil, seja no mundo, está mudando? Desde que ele começou a jogar até hoje, mudou alguma coisa? A Maria, ela está mostrando, inclusive, imagens, estão passando imagens para os nossos assinantes, né, daquele episódio que aconteceu com você. E a pergunta que ela faz é a seguinte: você tem percebido mudança? Falta realmente essas campanhas aqui no Brasil? A gente fala de racismo, mas fala muito pouco. Você sente que de lá para cá, nesses anos, houve uma mudança aqui no país? Você já falou que fora do país é diferente, você não passou por isso no exterior. Mas aqui no Brasil, a situação está mudando? Eu não sei, Iana, se está mudando, mas hoje em dia a pessoa que é racista não demonstra tão explicitamente como demonstrava antigamente, né? Hostilizava como... A gente fica sabendo de relatos que acontecem no mundo afora, porque contra mim é muito mais difícil uma pessoa ter o ato do que contra uma pessoa normal, uma pessoa que está ali no dia a dia, no escritório, nos dia a dia da nossa sociedade. Para aquelas pessoas que estão lá fora, aquelas pessoas negras, é bem mais difícil, acontece com mais frequência. Comigo é diferente, às vezes eu percebo um olhar aqui, outro ali, quando eu chego num lugar mais badalado, e às vezes pode haver aquele julgamento, ele foi jogador de futebol, ele trabalha na TV, isso, aquilo.
E a minha cor de pele não deveria eu ser julgado dessa maneira. Eu teria que ser julgado pelo que eu sou, pelo que eu faço. Mas, infelizmente, no Brasil é assim. Mas eu não vejo tanta mudança, não. Eu vejo que a pessoa que é racista, ela está mais acanhada, ela está mais na dela, está tomando cuidado para não demonstrar, para não falar. Ou seja, mas tem que ter um engajamento maior. E aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Às vezes o pessoal fala, mas é uma causa que vocês que estão na TV, que nem o pessoal fala que eu estou na TV agora, que eu tenho que assumir. Só que é difícil assumir, é uma luta muito desigual. É difícil uma pessoa tomar frente dessa... Eu falo muito pelos jogadores de futebol. Às vezes o pessoal, o jogador de futebol, ele tem a condição de tomar a frente, de ser aquela coisa, mas às vezes ele tem medo de tomar essa frente e ser julgado, amanhã ou depois ele joga mal, não faz gol e ele está perdendo tempo com isso ou aquilo. O jogador de futebol tem muito medo disso, de ser associado a outras coisas e não render aquilo que ele faz dentro de campo. Mas eu acho que é uma luta muito desigual e eu acho que falta muito mais engajamento, não só da minha parte, de outras pessoas, mas do próprio governo, de muitas coisas, que num país onde os brancos, os negros e os pardos são maioria, não deveria ter cota para universidades, ou o 20 de novembro mesmo, não deveria existir o Dia da Consciência Negra. Acho que o dia de consciência tem que ser todos os dias. Grafite, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa. Maria, com vocês aí no estúdio. Que beleza de relato do Mil Vivas pro Grafite. Dá um abraço, um beijo nele por mim. Amassa o Grafite por mim. Agradece demais esse serviço que ele está dando para todo mundo. Agora eu quero saber por que você está com essas camisas à mão. Não, aproveitando que o Grafite falou, a gente tem que elogiar o Bahia, que ele tem um núcleo de ações afirmativas. Oh, legal. E, inclusive, esse mês eles estão fazendo ações para o Novembro Negro, né? Isso aqui é o Novembro Azul, para incentivar os exames de prevenção do câncer de próstata. Então, o Bahia fez essa camisa protestando contra as manchas de óleo. Olha só. No Nordeste. Legal. Que legal, puxa. E não só, isso é uma questão ecológica, falam da questão racial. E também a questão feminista tem essa camisa que é Jovem como uma Garota. Ai, que bonito. E essa camisa, Apresente como uma Garota, é sua, Maria. Yay! Bom, enquanto eu pego a minha camisa, eu vou chamando o intervalo. Quero dizer que ganhei presente, gente. Fica a dica para os... Obrigada, Otávio. Maria. É toda sua.